do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez este seja o que gere mais dúvida, mais dificuldades, porque na nossa sociedade atual, o nome do capítulo já é um desafio quase hercúleo, quase impossível: amar aos inimigos. E aí nós entramos em um debate interessante, porque essa proposta do capítulo 12, ela está fincada numa mensagem de Jesus que diz exatamente assim: aprendei o que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Pois se amardes apenas ao que vos amam, que mérito tereis? Olha que interessante, é muito interessante essa forma da colocação, né? Eu, porém, vos digo. Jesus vem instituir a lei divina em contato direto com os homens. Uma lei que veio sendo desenvolvida ao longo da humanidade e alcança seu ápice na boca divina de Jesus. Como era antes? Antes não tinha proporção entre a falta e o castigo, entre aspas, entre a causa e o efeito. Vamos imaginar da seguinte forma: até por volta de 1800 antes de Cristo, 2000 antes de Cristo, quando alguém furtava algo de alguém, esse alguém poderia ir lá e destruir a sua casa, queimar a sua casa. Percebam, não tem proporção em relação ao efeito e à causa, ao ato danoso que a pessoa cometeu e a sua consequência. Em 1850 a.C., por volta dessa data, nasce na Babilônia o Código de Hammurabi, famoso Código de Hammurabi, que até hoje os seus fundamentos são utilizados para que nós possamos delinear o ordenamento jurídico de quase todos os países do mundo. E uma das leis instituídas por esse código é a famosa Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Hoje, quase 4.000 anos depois, nós olhamos a Lei de Talião como um verdadeiro absurdo, como um verdadeiro disparate jurídico. Como que eu vou fazer àquele que me agrediu exatamente aquilo que ele fez comigo? Mas naquela época já era um avanço, porque antes disso, como nós comentamos, não havia uma proporção entre a ação criminosa e a pena. A partir do Código de Hammurabi, a partir da Lei de Talião, nasce aí uma proporção. Eu fui furtado, então eu tenho o direito de ter ressarcido o valor furtado. Ele matou alguém da minha família, eu tenho o direito de matar da outra. Ainda é muito marcado pela violência, pelo egoísmo, pelo orgulho, mas já é um avanço. Então, quando chega a época de Jesus, a lei de Talião ainda era muito vigente, nesse sentido. Aqueles que me amam, aqueles que me respeitam, aqueles que eu gosto,
eu respeito, eu amo, eu gosto. Aqueles que não gostam de mim, eu odeio. Se eu puder matar, eu mato. E isso não era apenas na sociedade judaica, mas quase em todos os países do mundo, o Império Romano, principalmente. Então, quando vem Jesus e dá esse ensinamento, aprendei o que foi dito antes. Amará o teu amigo e odiará o teu inimigo. Que é um efeito da lei de Talião, um efeito do Código de Hammurabi, que já tinha vigência à época de Jesus há quase 2000 anos. Mas aí Jesus fala assim, eu, porém, vos digo. Ou seja, essa lei está derrogada, essa lei está cancelada. A partir de hoje amarás o teu inimigo, farás o bem àqueles que vos odeiam, e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se fizerdes apenas aqueles que vos amam, que mérito tereis? E essa é uma proposta de renovação íntima profunda. Profunda. E que nasce em contraponto a um dos dois sentimentos humanos mais enraizados no coração: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são duas grandes chagas que estão fincadas no nosso coração com raízes tão profundas que foram sendo desenvolvidas ao longo dos milênios de forma tão profunda que hoje o nosso processo de renovação é extremamente difícil e doloroso devido a esse período de cultivo dessas mazelas, dessas dificuldades morais. Por isso Jesus diz, esforçai por passar pela porta estreita, ou seja, o caminho da salvação, o caminho da renovação íntima, não é fácil. Por quê? Porque nós não lutamos contra o outro, nós lutamos contra nós próprios. Então, a partir daí, esse ensinamento de Jesus vem radicalmente contra ao orgulho. Amar ao inimigo. Impensável. Impensável por quê? Porque nós temos a noção que amar o inimigo é ter a ele o mesmo sentimento, o mesmo carinho, a mesma vibração que nós temos em relação a um familiar, em relação a um amigo querido. E não é isso. Lá em Mateus, no capítulo 22, versículo 39, se não me falha a memória, Jesus é perguntado da seguinte forma: qual o maior mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ama. E aí é indagado a ele em relação a esse amor. Porque o maior mandamento da lei, ou como diria ele, aí está reunido a lei e os profetas, toda a lei e os profetas se resumem em amar, mas ele é de uma didática espetacular. Porque lá mesmo no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 7,
Em outra ocasião, ele coloca assim: fazer ao outro o que gostaríamos de receber. Esta é a lei e os profetas. Ou seja, amar não é ter ao inimigo o mesmo sentimento que a gente tem a um ser querido, a um familiar, a um amigo íntimo. Não. É fazer ao inimigo o que gostaríamos de receber. É isso. Por isso que o subitem desse capítulo, a primeira parte dele é combater o mal com o bem. Então, praticar o bem àquele que nos faz o mal é a prática do amar ao inimigo. É a prática do fazer ao bem àquele que nos odeia. É a prática do orar por aquele que nos persegue e calunia. Mas para que a gente consiga isso, nós precisamos ter uma luta íntima contra o inimigo? Não. Contra o mal que ainda insiste em viver dentro de nós. O orgulho e o egoísmo. Porque o orgulhoso, ele sequer imagina a hipótese de fazer aquele que é o nosso inimigo, fazer o bem a ele. O orgulhoso jamais cogitará a hipótese de fazer o bem àquele que odeia. E orar por aqueles que nos perseguem, caluniam, nem pensar. E aí o orgulho solta determinadas frases que viraram quase que mantras na sociedade atual. Ah, mas eu não sou Jesus. Ah, mas eu não sou o Espírito puro. Ah, mas eu não sou santo. Como se isso justificasse a inação. Se isso justificasse o nosso parar no processo evolutivo e não lutasse para evoluir. Porque não vamos nos enganar, meus irmãos. Enquanto estamos encarnados na Terra, tudo que cruza o nosso caminho, familiares, amigos, companheiros, pessoas que não gostam de nós, nossa condição social, nossa condição financeira, as nossas condições psicológicas, as nossas condições de saúde, a nossa condição profissional. Tudo isso está vinculado àquilo que nós chamamos de sorte ou azar, tudo isso está vinculado a meios que nos facilitarão o processo de renovação íntima. Para quê? Para que saiamos da Terra melhores moralmente do que quando chegamos. Então, a luta nunca foi contra o outro. A luta sempre é contra mim mesmo, contra o orgulho e o egoísmo que ainda habita em mim, através do outro. Por isso que se diz, quando o outro me persegue, quando o outro me calunia, quando o outro não gosta de mim, o problema é dele. Porque a gente não pode se enganar, a gente não pode passar pela vida sem que ninguém não goste de nós. Isso é natural. Ter pessoas que não simpatizam conosco é natural. Nem Jesus, o governador espiritual do planeta, passou pela vida sem ter inimigos. A questão toda não é não ter inimigos. A questão toda é não ser inimigo de ninguém.
Porque enquanto estamos vendo os outros fazerem o mal, o problema é deles. Quando nós fazemos o mal, o problema passa a ser nosso. Quando Jesus coloca a premissa de fazer o bem àqueles que nos fazem o mal, não é apenas uma orientação religiosa. Não é apenas uma tábua de orientação para evolução. É um mecanismo pelo qual você se liberta do mal. Do mal. Por quê? Lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, Kardec analisa no capítulo inteiro o que é obsessão. A obsessão é o foco daquele capítulo, capítulo 23. E lá ele diz o seguinte, que todo o processo de obsessão é um processo de imposição de uma mente sobre outra mente. E que todo o processo de obsessão ele se dá através da sintonia entre o obsessor e o obsediado. Ou seja, o obsessor tem a sua parcela de culpa, mas o obsediado muitas vezes abre guarida para que o processo de obsessão ocorra. A corrente obsessiva passe. Então, se eu, ao receber uma agressão, eu revido, eu fico bravo, eu fico nervoso, eu entro na mesma faixa de sintonia do meu agressor e permito que ele sintonize com o meu íntimo. E aí eu vou para casa ruim, passo mal, me sinto revoltado. Se ao contrário, diante de uma calúnia, diante de um mal que me façam, eu consiga o exercício de sufocar o orgulho e manter a serenidade, ele vai embora enredado no mal dele, mas eu me mantenho em paz. Eu vou passar aqui um exemplo de Gandhi, o grande pacifista indiano, que era hindu, não era cristão. Certa vez, ele caminhando por uma das praças de Delhi, Nova Delhi, um soldado jovem inglês, na época que o Império Britânico estava envolvendo a Índia num processo de dominação muito forte, o jovem soldado bateu em Gandhi sem motivo nenhum. Ele levantou, limpou-se e serenamente virou-se para seguir o seu caminho. O jovem ficou mais irritado ainda, bateu de novo, ele caiu novamente. Pela terceira vez, já explodindo de ódio, o soldado diz: quem te ensinou a ser covarde dessa forma? Gandhi olha para ele e diz: o homem que está aí no seu peito. O jovem trazia no peito um crucifixo com Jesus. Não preciso dizer que o jovem se emocionou às lágrimas e pediu perdão a Gandhi. Então, a questão toda não é o que o outro faz. A questão toda é o que nós fazemos diante da agressão que sofremos. Porque se sabemos, através da doutrina espírita, lá na questão 14, que Deus é infinito em suas qualidades, nos atributos da divindade, nós sabemos que Deus é infinita justiça, ou seja, nada nos ocorre por acaso. Só passamos por aquilo que temos necessidade de passar. E
Se ele é infinitamente misericordioso, sinal que nós só passamos por uma situação quando temos força para superar. Porque senão Deus seria cruel. Então, diante desse binômio, nós somos forçados a crer que o grande inimigo não é o outro. O grande inimigo somos nós próprios, através do nosso orgulho e no nosso egoísmo. E dentro da doutrina espírita, nós temos um outro ponto que nos reforça essa necessidade de renovação. Os inimigos desencarnados. Aqueles que desencarnaram e mantêm o ódio em relação a nós. Como é que fica? Entra na sintonia. Se eu me esforço por arrancar de dentro de mim o motivo que levou ele a ter ódio de mim, eu não só me liberto da sua influência, mas consigo, através das minhas atitudes, transformá-lo em amigo. E isso temos exemplos variados dentro da doutrina espírita. O mais conhecido por nós é de Divaldo Franco, e aquele que era considerado por ele o máscara de ferro, que através da sua atitude de resignação, de perseverança e de existência passiva, transformou o máscara de ferro em um amigo querido. Que nós temos um passado, meus irmãos. Na Terra não existe vítima. Nós só passamos por aquilo que temos necessidade de passar. Então, o amor, já dizia o apóstolo em sua carta, o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Nós podemos reparar os nossos delitos, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, através da prática do bem, através da prática do amor, através da prática da caridade, a prática do amor, que segundo a questão 886 do Livro dos Espíritos é benevolência para com todos, ou seja, buscar em todos o lado bom. Todos temos um lado bom, que todos somos filhos de Deus. A indulgência para com as faltas alheias, compreender os motivos que levam o outro a errar, não é justificar o erro, é compreender a indulgência. E o perdão das ofensas. Perdoar não é esquecer, perdoar é lembrar da atitude infeliz e não sofrer mais. Porque o perdão é bom para quem perdoa, que se liberta, não para quem é perdoado. Porque não vamos nos enganar. Se nós não nos reabilitarmos com o inimigo encarnado, ao desencarnar, ele virá atrás de nós. E se nós estivermos no mesmo padrão vibratório, a gente vai se sintonizar com ele. E se nós formos antes dele, ele vai nos puxar vibratoriamente a ele. Lembremos de Jesus, reconcilia com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não ocorra de ele te encaminhar o oficial ministro da Justiça te colocar na cadeia. E você sai só quando pagar o último ceitil. Ou seja, você vai ficar reencarnando ao lado dele até os dois se arrumarem, até os dois se acertarem. Porque se eu trouxe um dia esse indivíduo a não gostar de mim, a minha necessidade é o quê? Transformar essa relação de ódio em amor. Enquanto eu não fizer isso, ele vai encarnando ao meu lado. É normal. E aí nós compreendemos aquilo que Jesus fala.
Amar ao inimigo é fazer ao inimigo o que gostaríamos que fizesse conosco. Por isso que Jesus tem uma frase que muitas pessoas acham uma covardia. Que ele fala assim: se te baterem na face direita, ofereça a outra face. Se brigar com você pela sua túnica, dê também a capa. Se te obrigar a andar 1000 passos, ande 2000. Não resistais ao mal, mas não quer dizer que você tem que ser ovelha passiva diante do mal que fazem a você. Não é isso. A orientação de Jesus é: não se vincule ao mal fazendo o mal àquele que te prejudicou. Mas faça o bem. Mostre a ele. Desarticule os mecanismos íntimos do mal. Porque quando o indivíduo nos faz o mal, ele está esperando o mal de volta. Quando nós recebemos o mal de alguém e a gente devolve com amor, com respeito, com carinho, com gentileza, ele se desajusta, porque ele não entende o que está acontecendo. Quando a gente fala isso, são pequenos gestos, porque toda a questão é um processo lento e gradual. A gente não vai conseguir amar a todos assim distintamente, mas respeitar, ser gentil. Quando alguém nos pisar no pé, vamos frear o impulso do animal dentro de nós, o impulso do orgulho dentro de nós, e vamos agir, não reagir. Porque daí estaremos seguindo a orientação de Jesus. Quando alguém briga conosco, discute conosco, quando chegar no momento das suas preces íntimas, ore por ele. Porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos destinados à perfeição. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Existem espíritos nascidos maus e espíritos nascidos bons? Não. Todos nascem simples e ignorantes e têm como destino a evolução rumo à perfeição. Todos nós seremos perfeitos. Mas da mesma forma que nós trazemos dentro de nós as nossas falhas, os nossos equívocos, as nossas dificuldades, as nossas dores, aquele que se diz o nosso inimigo também. Então, compreender os motivos que levam o outro a errar, compreender que ele também está perdido no caminho. Então, estender a mão, nem que seja com gesto de gentileza, já vai quebrar. Já vai quebrar. Mas quando nós pegamos uma atitude de alguém negativa contra nós e nos vingamos, o problema passa a ser nosso. Porque a vingança, ela corrói a alma. Quando o outro nos faz o mal, a responsabilidade é dele. Quando eu me vingo, quando eu não perdoo, a responsabilidade é minha. Olha que interessante a graduação, né? A gente tem, lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, o último item é Código Penal da Vida Futura. 33 artigos que fazem a relação entre a justiça divina e os homens. E lá configura o seguinte: quando alguém me faz um mal e eu perdoo, eu estou livre
E ele está enredado na responsabilidade de reparar o mal que fez comigo. Não necessariamente comigo, mas com outras pessoas. Através da prática do bem, talvez. Se alguém erra comigo e eu não perdoo, eu estou unido a ele. Eu me vinguei? Não. Eu apenas não perdoei. Então, por que eu estou vinculado a ele? Ele volta para reparar o mal que fez comigo. E eu volto com ele para reparar o mal que eu fiz. Mas que mal que eu fiz? Não perdoar. Porque perdão é lei. Perdão não é o direito do ofendido de estender a mão ao agressor. Não. Perdão é dever, a lei de misericórdia. Se eu não perdoar, eu estarei vinculado ao meu agressor, até nos perdoarmos. E aí eu costumo dizer, a doutrina espírita tem uma mensagem linda. Você nunca vai morrer. Uma mensagem meio complicada para algumas pessoas. O seu inimigo também. Então, a partir daí, a gente começa a modificar. Agora, quando eu recebo o mal, eu, além de não perdoar, eu me vingo, aí eu me comprometo ainda mais, porque além de não ter perdoado, eu cometi o mal também. Me vinculo mais a ele ainda. Porque daí eu deixo de estar livre para estar preso a ele pela responsabilidade da reparação do mal que eu fiz a ele. E aí vão encarnando juntos. E aí vem os famosos parente difícil, né? As pessoas que o santo não bateu, né? E sabendo disso, ao invés de tentar transformar essa relação que era de ódio em amor, em compreensão, em paciência, em carinho, em resignação, as pessoas ainda alimentam ainda mais a discórdia, trazendo para outras existências, ou atrasando para outras existências a solução desses problemas. Então, a vingança, o ódio, não traz ao ser humano nada de bom. E o que é tudo isso? A vingança, o ódio, senão filhos espúrios do nosso orgulho ferido. Quem é ele para fazer isso comigo? Quem é ele para colocar-me nessa situação? Quem é ele para me prejudicar dessa forma? E aí nasce o ódio, que é talvez o sentimento mais contrário à natureza humana. Porque se o apóstolo diz que Deus é amor, e nós somos filhos de Deus, questão primeira do Livro dos Espíritos, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a nossa essência é amor. Sempre que praticamos o amor, a caridade, o perdão, nós sentimos bem, por quê? Porque nós estamos agindo conforme a nossa natureza. Filhos do amor. E por que a gente se sente tão mal quando a gente pratica o mal? Porque a gente está indo contra a nossa natureza. Paulo de Tarso chega a dizer em uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, ai daquele que diz eu nunca perdoarei, porque assina a sua própria condenação.
Qual condenação? O sofrimento de estar vinculado ao algoz, por falta de misericórdia. Então, tudo isso são questões que nos fazem analisar a vida. Nos faz analisar que todas as pessoas que cruzam nosso caminho têm um objetivo certo: nos ensinar algo que a gente ainda não aprendeu. Curar alguma ferida no nosso coração que ainda não foi devidamente cicatrizada. E aí a vida fica tão mais fácil. Porque quando a gente consegue amordaçar e atar devidamente o nosso orgulho, a vida fica tão mais fácil. Porque se alguém xinga minha mãe, eu tenho duas saídas. Se aquilo que ele falou é verdade, eu não tenho o que reclamar. Mas se é mentira, por que eu vou ligar? Se eu conheço minha mãe e sei que ela não é, para que pular no pescoço da pessoa? Para que brigar? Para que discutir? Não é? O controle da situação, quando nos fazem o mal, não está no outro que fez o mal. Porque senão Deus seria injusto. Nos colocaria na vida como barcos de papel numa correnteza no mar. Bate um vento, a gente vai para lá. Bate uma onda, a gente vem para cá. Não. Sempre que alguém nos agride, a gente tem a liberdade de escolher. A gente tem a opção de escolher entre perdoar e se ofender com orgulho. A escolha é nossa. Como o Código Penal da Vida Futura diz, a consequência de cada escolha também é nossa. Então, a partir daí, nós começamos a compreender um pouco melhor essa questão. E finalizamos esse capítulo, o Amai aos Criminosos, com uma prática que era muito comum há 150 anos atrás, há 200 anos atrás e antes, o duelo. O duelo entre duas pessoas, lavar a minha honra com sangue, que era um costume bárbaro, nascido do quê? Do orgulho. Do orgulho. A pessoa matava, ou a pessoa se deixava matar, porque às vezes não tinha a habilidade necessária para o duelo, por orgulho. Ah, mas graças a Deus, né, João? Hoje o duelo está banido da sociedade humana. Quem me dera. Porque hoje o duelo já não é mais com espadas, já não é mais com revólveres. O duelo é moral. O duelo é da língua. O duelo é do pensamento negativo em relação ao outro. Ah, sem vergonha. Você me aprontou. Deixa estar, deixa estar. Nada como um dia após o outro. Não é assim? E o duelo entre duas pessoas. Às vezes, dentro da família, a gente tem uma discussão, uma briga, uma discórdia. Um fica emburrado do outro, um fica emburrado de um lado, o outro fica emburrado do outro. E aquela situação chata dentro da família. Efeitos de um duelo íntimo entre aqueles membros. E a gente acaba esquecendo mais uma vez a orientação de Jesus. Por quê? Ah, eu não sou Cristo. Ah, eu não sou espírito de luz. Ah, eu não consigo. Ah, eu...
amar, ame o teu inimigo. Faça a ele o bem em resposta ao mal que ele te fez. Faça o bem àqueles que vos odeiam e ore por aqueles que os ofendem e caluniam. Ah, eu não consigo. E aí eu me valho de uma frase de Divaldo Pereira Franco para que possamos encerrar as nossas reflexões. Na maioria das vezes, pela minha experiência, disse Divaldo, de 98 anos completados no último dia 5. 98 anos. 78 anos de luta pela causa espírita. Ele diz assim: quando alguém diz, eu não consigo, o seu coração está dizendo assim, eu não quero. Eu não consigo perdoar. Eu não quero perdoar. Eu não consigo deixar para lá. Eu não quero deixar para lá. Eu não consigo me reabilitar com ele ou com ela. Eu não quero me reabilitar com ele ou com ela. Porque, afinal de contas, aonde eu coloco meu orgulho? Afinal de contas, eu não tenho sangue de barata. Afinal de contas, eu não levo desaforo para casa. Mas Jesus veio instituir a lei divina nos homens. Ele não veio se adaptar às leis humanas. E todos aqueles que vieram antes de Jesus diziam a mesma coisa. A mesma coisa. Ah, essa questão de fazer ao outro o que gostaríamos de receber, coisa de Jesus. Não. Se você abrir o teu livro, a tua Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, o terceiro livro da Bíblia, você vai encontrar um versículo exatamente assim: faça-se ao outro o que gostaria de receber. Por volta de 1500 anos antes de Jesus. Siddhartha Gautama, o príncipe Buda, dizia: seja capaz do ato incomum. O que é o ato incomum? Uma sociedade egoísta, uma sociedade orgulhosa, uma sociedade em que perdoar e compreender o motivo que o outro faz errar é indício de fraqueza. Seja capaz do ato incomum. Perdoa. Ora. Faz o bem. Talvez a sociedade inteira vai te apontar o dedo. A sociedade inteira vai falar: olha o bobo, olha o tonto, olha aquele que não sabe o que faz, olha o trouxa. Talvez a sociedade inteira vá falar isso, mas Jesus irá te dizer através da tua consciência: segue em paz, meu filho, minha filha, que você está no caminho certo. E é exatamente assim